Astronautas estão conduzindo um experimento de mecânica quântica na Estação Espacial Internacional para descobrir um novo estado da matéria que poderia mudar a vida de toda a humanidade. No entanto, eles acidentalmente liberaram algo no mundo real. No início dessa história, uma mulher dirige um carro ao longo de uma estrada durante a noite. De repente, a voz de uma mulher desconhecida falando russo sai do rádio. Joey traduz para sua filha Alice, que acredita que o mundo virou de cabeça para baixo. Então um carro da polícia apareceu atrás delas e um dispositivo desconhecido ao lado da Joey começa a piscar alarmemente. No entanto, a polícia passa logo em seguida e as duas param em uma pequena casa. Joey acende uma fogueira e coloca a criança na cama. Depois, sai para verificar o dispositivo no carro, mas escuta o grito da sua filha e retorna para casa. No entanto, Alice estava dormindo. Joey sai novamente, escuta o grito da sua filha de novo e sai correndo. 5 semanas antes, Joey flutuava na gravidade zero como parte de um grupo de astronautas na Estação Espacial Internacional. Joey vê sua filha e marido, Magnus, apenas por videochamada e conduz a próxima sessão a partir do laboratório frio de fusão nuclear, onde o comandante da missão, Paul, estava ajustando o equipamento de acordo com as ordens do cientista Henry Calder. Da Terra, os cientistas estão procurando o novo estado da matéria, mas ninguém sabe o que é. De repente, algo se choca com a estação espacial. A comunicação com a Terra é perdida. Um incêndio se inicia. A mão do comandante fica presa e uma das espaçonaves, Soyuz, é seriamente danificada. Roscosmos assume os reparos enquanto o médico da missão amputa a mão do Paul. Henry insiste em salvar a cápsula com o resultado do experimento de fusão. Enquanto Joey sai para o espaço aberto para inspecionar o local do acidente, sem saber que o coração do Paul de repente para. A ligação de vídeo com Joey é perdida e o centro só pode escutar as suas comunicações. Então ela vê a causa do acidente diante dela. O corpo desidratado de uma astronauta feminina em um traje laranja com a inscrição URSS. Joey tenta alcançá-la, mas a múmia espacial voa para longe no espaço. Joey conta tudo ao seu colega e à chefe da Roscosmos. A Arena escuta na Terra. Ao saber da morte do comandante, o centro ordena que 3 membros da missão voem para a Terra na Soyuz 2, enquanto a Joey conserta a Soyuz 1 e retorna nela. A espaçonave é definida para o modo de emergência. Joey esboça o corpo que ela viu e envia para o centro e começa os reparos. Irene informa a Henry que ela ordenou que seu equipamento fosse deixado na estação, pois poderia ter causado o acidente, mas ele argumenta que o experimento poderia mudar a vida de toda a humanidade e deve ser recuperado. Os astronautas, retornando no Soyuz 2, são recebidos na Terra. Joey é solicitada a recuperar a cápsula com os resultados do experimento. Após a comunicação ser perdida repentinamente, ela escuta batidas do lado da estação fechada. Dirige-se para lá, abre a porta e se encontra no corredor de um prédio terrestre típico. Na sua frente estão as portas nas quais alguém estava batendo, e o colar da sua filha estava pendurado na maçaneta da porta. Mas então a Joey se encontra de volta na estação e escuta o grito da Alice. A mulher se vira e retorna ao campo nevado das primeiras cenas do filme. Aproximando-se da casa, a Joey sobe para o segundo andar e vê um armário com o colar da Alice pendurado na maçaneta. Dentro, a menina estava sentada sem entender onde a sua mãe esteve. A Joey leva a menina para dentro da casa e confessa de repente que Alice cheira como ela mesma. A mãe coloca a criança na banheira, mas se afasta. E ao voltar, vê Alice dormindo na cama, com ninguém no banheiro. A menina a abraça, mas Joey declara que ela não é a sua filha. A Joey se encontra de volta na ISS. De volta à Terra, Henry traz equipamentos para uma missão de resgate, mas Arena relata que não há sinais de vida na estação. No entanto, a Joey estava viva e continua a reparar o equipamento, descansando na nave onde o corpo do Paul está. Mais tarde, ela grava uma mensagem para sua família, mas escuta inesperadamente uma voz masculina pedindo a ela para não respirar. Ela corre para a porta do laboratório, abre e vê o Paul estendendo a mão para ela. A Joey sacode e percebe imediatamente que é o membro decepado do comandante. Enquanto isso, na Terra, Henry usa todos os contatos para enviar uma missão de resgate à estação, se recusando a falar sobre seu irmão gêmeo. Ao mesmo tempo, seu irmão gêmeo, Pat, estava de férias em um transatlântico, respondendo a perguntas de um jornalista sobre um voo espacial e repreende a mulher que confunde ele com seu irmão. Joey restaura o suprimento de energia para Soyuz 1 e retorna para a cápsula de fusão a frio.
Finalmente, ela grava uma mensagem para sua família e lança o ônibus espacial inesperadamente. A desacoplagem automática falha e é necessário a desacoplagem manual de dentro da estação. Desesperada, Joey soca o painel de controle enquanto a sombra de alguém se aproxima do painel de controle interno e o sistema ativa. O ônibus espacial parte para a Terra, onde a Joey já era considerada morta. Logo, o módulo pousa em um deserto, onde os socorristas encontram a Joey e a ajudam. Eles colocam a mulher em uma maca e a levam de helicóptero. Alice corre até ela e a Joey estava sorrindo, abraçando a sua filha e marido, que parece incapaz de acreditar que a sua esposa estava genuinamente feliz em vê-lo. Henry recupera a cápsula e Joey é levada para o helicóptero, onde a sua família já estava sentada. De repente, a Joey se vê sozinha na máquina vazia, mas tudo rapidamente volta ao normal e a mulher decide que é resultado do estresse. Ela fala com a sua filha em sueco, mas ela não entende. Henry comemora os resultados bem-sucedidos do experimento de mecânica quântica realizado na ISS. A cena então muda de volta para a casa de inverno, onde Joe exige a sua filha de volta. Alice fica assustada com o comportamento estranho da sua mãe, mas ela corre para fora levando a cápsula de fusão a frio com ela, afirmando que precisam encontrar outra Alice no tempo. Joe estava se recuperando do voo durante uma coletiva de imprensa. Um dia, a Joey expressa simpatia pela esposa do astronauta falecido Paul, e de repente, descobre-se que o nome da mulher é diferente. O Henry demonstra os resultados do experimento que recebeu aqui na Terra. No entanto, seu assistente estava convencido de que tal coisa só é possível no espaço, e que é apenas um erro em Bonner. Uma investigação sobre a tragédia começa. A comissão revisa as imagens da órbita, mas quando Joey menciona o objeto que causou o acidente, o corpo de uma astronauta soviética, ninguém acredita nela, pois nunca houve relato de uma astronauta desaparecida, especialmente uma mulher na história da exploração espacial. Mais tarde, Joey recebe comprimidos de vitamina que ela deve tomar todos os dias. Ela tenta se aproximar do seu marido, sem perceber que ele parece estar evitando ela, e sua filha Alice mantém distância dela. No dia seguinte, Joey novamente aparece diante da comissão, que tenta convencê-la de que a estação colidiu com um saco de lixo laranja. Após a reunião, seu chefe Frederick tenta abraçá-la, mas ela recua confusa. Ele não entende por que ela esqueceu tudo o que aconteceu entre eles. Assustada, a Joey volta para o seu marido em lágrimas, confessa seu amor por ele e eles acabam ficando juntos. Enquanto isso, Henry confessa com Alice e conta a ela sobre o experimento mental de mecânica quântica, e os cientistas acreditavam há muito tempo que o mundo era rígido pelas leis da física clássica. Mas então vieram gênios como Einstein que descobriram que a mesma substância poderia existir em duas formas. Por exemplo, uma partícula em um mundo é preta e em outro é branca, e não há um espaço entre mundos onde essa partícula é simultaneamente preta e branca. Ela não quer escolher o que será até que alguém a observe. Henry inventou equipamentos que foram levados para o espaço e descobriu algo, mas parece que não quer sair para a luz. Enquanto isso, Magnus admite que a sua esposa é completamente diferente. Então Henry chega, decidido a agradecer ao Joey por salvar a cápsula. Ela lembra que ele trabalhou na missão Apollo, e o velho adverte que as pessoas que passaram pelo espaço muitas vezes mudam. Mais tarde, a equipe vai para uma rua memorial e a Joey mostra aos amigos uma foto do traje espacial que viu no espaço. Mas eles dizem que a foto mostra a Arena, que agora é a diretora do Centro de Controle de Voo. Logo os colegas alcançam uma árvore plantada pelo comandante Paul antes do voo e colocam flores. Mas quando a Joey fica sozinha, ela vê o Paul, que diz que seu coração ainda está pendurado no espaço. Depois disso, Joey admite que a comissão estava certa e retira suas declarações originais. Sua família vai para casa, onde a Joey sente algumas discrepâncias. Por exemplo, o carro deles é azul, mas a Joey lembra que seu carro era vermelho. A ação volta para uma noite de inverno, onde Alice tenta persuadir a Joey a voltar porque ela acha que a sua mãe vê coisas que não existem. E de repente, ela pede pela sua mãe de volta. No presente, a família parabeniza a Joey pelo último Natal e aniversário. Ela brinca e ri, embora o Magnus admita que estava certo de que o casamento deles havia acabado. De manhã, a Joey caminha pela casa e de repente vê um piano. Ela se senta na frente dele e abre uma partitura. Durante a noite, a Joey percebe novamente que a sua filha não a entende em sueco, embora antes do voo a menina falasse fluentemente. Enquanto isso, Magnus confessa que sabia sobre o seu caso com seu colega Frederick. Isso deixa a Joey bem perplexa, porque não é verdade.
Ao mesmo tempo, Henry lembra de uma fórmula onde o lítio-7 serve como componente principal no combate ao estresse. Enquanto isso, a Joy visita um psicólogo que lhe prescreve um antidepressivo. Ao sair, ela é notada pelo Henry, que a convida para o seu laboratório, onde ele fala sobre astronautas que, após seu voo, escutaram sons inexistentes e cheiros. No entanto, isso geralmente é mantido em segredo. Em seguida, o Henry relata à gerência que, no centro de laboratório de fusão a frio, usando lasers e ímãs, ele obteve uma imagem idêntica àquela obtida durante o experimento de física quântica a bordo da ISS. Ele tentou capturar o momento em que uma substância está em dois estados diferentes simultaneamente, que não pode ser determinado estado vivo ou morto, mas apenas o Henry vê os resultados experimentais. Aparentemente isso demonstra o efeito do observador. Por sua vez, o experimento afeta o experimentador. Enquanto isso, Joy se aproxima do piano de novo, mas dessa vez ela começa a tocar e se assusta com isso, porque nunca soube tocar. No dia seguinte, Joy compara as vitaminas recebidas com a medicação prescrita. Ela confirma que ambas contêm lítio-7. Inesperadamente, ela vê dois trabalhadores dos quais ela se esconde em um escritório, onde encontra uma lista de astronautas. Ao lado de cada nome, há letras, e verificando aqueles sob a letra B, como ela mesma, ela descobre o lítio-7 prescrito para todos, evidenciando de que todos viram coisas incomuns. Nesse momento, os trabalhadores entram no escritório, ignorando ela, e começam a empacotar pastas em um carrinho. Ela tenta chamar a atenção deles, mas é como se ela não existisse. Ela se aproxima de um homem e ele grita e desaparece. Joy estava sozinha no escritório de novo. Ela vai ao escritório do Henry, mas ele a acusa subitamente de curiosidade excessiva, o que a condenará mais tarde. Seu colega Frederick vai até ela, sem entender o que aconteceu, pois eles se amavam, mas a Joy evita a conversa. Em casa, a Joy encontra um envelope na mesa contendo fitas. Descobre-se que os trabalhadores do Observatório Marinho, ao contrário do Centro de Controle de Voo, escutaram suas chamadas do espaço e as gravaram, e agora eles a enviaram para ela. A Joy toca as fitas e escuta sua própria voz quando Alice desce para a sala de estar, mas vê à frente um corredor cheio de pessoas de luto. O astronauta vivo Paul com a sua família e no centro um retrato do Joe em um quadro de luto. Ela grita, mas seu pai leva a filha para cima, onde a esposa confessa que todos os seus comprimidos são neurolépticos, o que significa que eles habituaram deliberadamente a eles. Ela estava convencida de que eles a ouviram, mas intencionalmente queriam deixá-la à morte no espaço. Magnus estende a mão para o telefone para levar a sua esposa para tratamento, mas a Joy o empurra e o homem cai e bate a cabeça no chão. A Joy se recompõe, chama uma ambulância e pede a filha para entrar no carro. No caminho, ela passa pelo laboratório e rouba um frasco da substância obtida na órbita durante o experimento de física quântica. Henry escuta uma batida na porta, mas quando ele a abre, o corredor está vazio. O cientista fecha a porta sem perceber seu irmão gêmeo, Pat, que apareceu repentinamente atrás dele depois desapareceu. Mas então, ele recebe uma ligação da Arina. Ela acabou de ler um artigo sobre duas partículas que a mecânica quântica permite existir em dois estados entrelaçados. O que acontece com uma partícula no par entrelaçado determina o que acontece com a outra, mesmo que estejam distantes. Sem responder, ele desliga o telefone. Enquanto isso, a Joy consegue entrar em contato com o cosmonauta russo, Ilya, para descobrir quais vitaminas específicas foram dadas a ele na ISS. Ele menciona um nome que começa com a letra A. A mulher compartilha que, ao contrário do resto da tripulação, ela recebeu neurolépticos. O cosmonauta estava um tanto cético, mas ela pede para ele verificar seus comprimidos e aguardar sua ligação. Nesse meio tempo, Henry descobre o desaparecimento de um frasco. Na manhã seguinte, a Joy pede à filha que elabore sobre os seus medos. A menina confessa que escuta a voz de uma mulher desconhecida chamada Valia. A Joy se afasta para ligar para uma pessoa do observatório que lhe enviou as fitas, mas ele de repente afirma que não poderia ser ela e desliga. Enquanto isso, Alice traz um desenho do seu medo para Joy, e é uma figura de uma astronauta feminina em um traje espacial laranja, a mesma que a Joy viu morta no espaço. Nesse momento, Ilya verifica seus comprimidos e eles se revelam ser vitaminas, mas os documentos sobre as substâncias dadas a Joy não estavam mais acessíveis. Enquanto isso, Joy chega ao observatório marinho, onde encontra o irmão e a irmã que lhe enviaram as fitas.
O casal idoso claramente escutou a sua voz do espaço e a gravou no equipamento do seu pai. Eles estão prontos para demonstrar as gravações, mas só podem ser ouvidos saindo. O casal leva Joey e Alice para o barco, falando sobre casos estranhos em que pessoas viram algo incomum no espaço, como anjos, e muitas vezes, ao retornar para casa, enlouqueceram. Eles escreveram tudo, mas escutam pouco barulho até Apollo 18. Durante essa missão, o Ether estava literalmente lotado, mas decifrar essa mensagem é muito difícil. O barco parte da costa e a mulher toca uma fita gravada em 1967. Ela contém a voz de um cosmonauta feminina retornando à Terra em uma cápsula com mau funcionamento, aparentemente perecendo naquele dia. Mas Aren supostamente foi para o espaço e retornou ilesa. Ela também pode deixar Joey escutar a voz do Paul, embora todos digam que ele morreu, mas Joey se recusa a escutar. Eles navegam de volta para a costa quando Alice secretamente liga para o pai e diz onde sua mãe estava levando-a. A mulher entrega as fitas para Joey, e mãe e filha dirigem até uma cabana na floresta, analisando tudo o que aconteceu no caminho. Alice reproduz a fita de 1967 novamente e reconhece a voz da Valia, que vem até ela nas suas visões. A mulher estava com dor e muito quente, e isso é claramente audível. Henry olha no espelho, chama seu irmão gêmeo e quando Patty aparece no reflexo, o acusa de parar de tomar seus comprimidos e admite que sua experiência no espaço piorou tudo. Joey e Alice continuam a escutar a voz da Valia, que diz que o mundo virou de cabeça para baixo. Ao chegar a casa, Joey reproduz uma gravação da sua conversa com Alice antes da colisão, mas de repente a menina declara que não era ela, porque ela não fala sueco. A ação muda para ISS no dia em que o acidente ocorreu, mas dessa vez o outro lado do experimento se manifesta, no qual Paul sobrevive. O comandante Paul conduz um experimento de física quântica e estava conversando com Alice quando um alarme soa. Joey é lançada contra a janela, bate a cabeça com força e perde a consciência. Paul tenta ajudá-la, mas percebe que a mulher está morta. Seu marido e filha são informados dessa terrível notícia e voam para Bonor. Enquanto isso, em órbita, Paul permanece para consertar o ônibus espacial, angustiado por ser impossível entrar no laboratório, o que significa que os resultados do experimento permanecerão em órbita. O corpo da Joey é transferido para o ônibus espacial, mas o Paul não consegue acreditar na realidade da sua morte. Mais tarde, ele descansa antes de pousar, gravando mensagens novamente. Ele sente como se a Joey estivesse viva, até mesmo pede a ela para não respirar. Então, ele entra em contato com Houston, relata a natureza dos danos no corpo, transfere-a da nave espacial para o compartimento da estação espacial e a tranca lá. Mais tarde, ele se prepara para desacoplar, mas o sistema não responde. O centro de controle de voo lembra que a desacoplagem requer 2 pessoas. Paul, como Joey em outra realidade, bate no console enquanto a sombra de alguém se aproxima do painel de controle interno e o sistema ativa o ônibus espacial e pousa em segurança. Paul é recebido por sua família, mas ele não consegue esquecer o que aconteceu e se sente culpado por deixar o corpo da Joey na ISS. Ele vai até a árvore dela e ao colocar flores, de repente, vê a Joey na sua frente. Eles se olham por um momento, mas então ela desaparece. Mais tarde ele conta à família da Joey como ela morreu, quando, de repente, vê seu retrato em um quadro de luto. Ele é distraído por perguntas sobre visitar um psicólogo e recuperar os sentidos. Mais tarde o astronauta comparece perante uma comissão e fala sobre o experimento no acidente. De repente os membros da tripulação discordam, eles não sabem de nenhum experimento de fusão quântica. Esse projeto foi encerrado há 12 anos, e ele também não recebeu ordens para deixar o corpo da Joey em órbita. Foi sua decisão. Alice luta muito com a perda da sua mãe, especialmente porque a menina constantemente sente algo que não está certo. Enquanto isso, o Paul revisa imagens da missão Apollo 18. Ele fica surpreso ao saber que 2 astronautas morreram durante o lançamento, sob o comando do Henry Caldeira. Ele vai até sua chefe, mas ela só conhece Patty Caldeira, não envia equipamento e nem prêmio Nobel. Apollo 18 foi o maior fracasso da NASA. O homem volta para sua família e descobre que o nome da sua esposa é diferente do que ele se lembrava. Mais tarde, sua família vai para a casa da Joey para participar do serviço memorial, mas Alice novamente se senta no armário e se recusa a sair, acreditando que sua mãe está viva. O Paul, vendo sua equipe, não quer entrar na casa, mas sua esposa o convence, embora o marido admita que tudo ao redor não está certo. Então,
sua filha traz Alice. Ele vira a cabeça e vê outra Alice, que grita com o que estava acontecendo na sala de estar. Joey corre pro grito, vendo Alice da realidade do Paul, e tenta gritar para sua mãe. Magnus leva a filha embora, e ela pede a ele para levá-la até a casa da sua mãe. No dia seguinte, Magnus e Alice vão para a casa do lago. À noite, o pai confessa repentinamente que não consegue entender a sua filha, que garante que verão a Joey novamente. Enquanto isso, o Paul chega à casa do irmão gêmeo do Henry, o Pat, o chama de Henry e relata que ele conduziu o experimento sob a sua supervisão. Ele quer saber a verdade a qualquer custo, mas o Pat puxa uma arma e atira nele. Ao mesmo tempo, Alice vê um carro se aproximando da cabana, de onde Joey sai. Isso tudo inclui o 6º episódio da nova série da Apple, que se chama Constellation. É uma série bem confusa e é bem difícil de saber o que vai acontecer. Simplesmente não dá pra prever. Os próximos episódios vão todos sair no nosso canal secundário, então já se inscreve no canal, que é o primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixado, e fique esperto que os episódios vão sair todos lá.